Olá, bem-vindos a mais um episódio da Arte Urgente, um programa entre a Rádio Sintoniza e a Dínamo. Nós hoje vamos falar com Dark, que é um artista musical. Olá e obrigada por teres aceitado o nosso convite. És um artista muito multifacetado. Gostava que começasses por explicar o que é que tu fazes. Por exemplo, eu sou designer, sou videógrafo também, gosto muito de editar vídeos, criar vídeos, porque tive essa necessidade de fazer isso porque lá em Angola, onde começou tudo sobre a minha carreira artística, tinha poucas oportunidades, poucas coisas para fazer isso. E das diversas pessoas que apareceram durante esse percurso, com quem a gente trabalhou, com o grupo que eu tinha lá, por terem-nos fechado muitas portas ou termos muitas portas fechadas, eu tive a necessidade de ser independente, de fazer as minhas próprias coisas. Porque se tivesse que depender de várias pessoas com quem a gente já cruzou, trabalhávamos, mas era do tipo um trabalho raso, que não era tão, ou seja, não sentíamos tanto, ou não sentia tanto interesse ou a entrega das pessoas ao fazer aquele trabalho como eu gostaria que tivesse. Então, na altura decidi que tinha que ser o próprio designer, ser o próprio produtor, fazer as minhas próprias músicas, o próprio gravar as minhas próprias músicas, ser o próprio videógrafo, o editor e por aí fora. Como é que concilias esta ideia de fazer várias coisas e ao mesmo tempo a disciplina que é preciso para ser bom numa coisa em específico? Tento fazer um pouco de cada coisa. Hoje, por exemplo, se tenho uma música, acabei de, produzo a música, depois, por exemplo, mexo um pouco no vídeo, faço primeiro os takes, gravo, que é a primeira parte, começo a gravar os vídeos, as filmagens. Depois de filmar, eu vou na parte do design, que é a capa, faço a capa, um pouco da capa, deixo aí. Depois cuido da parte de distribuição da música, está feita, termino a produção. Ou seja, fazer um pouco de cada coisa em cada área. Como é que tu distribuis a tua música depois de a produzir? Depois de ter produzido, eu distribuo nas plataformas digitais, SoundCloud, Spotify, YouTube. E fazes concertos também? Gostaria muito, ainda não. Mas estou aí primeiro ainda a cuidar dessa parte, organizar essa parte mais burocrática, ou seja, a parte de criação, ou seja, organizar, por exemplo, como é que as pessoas podem encontrar no YouTube ou, por exemplo, pesquisar no Google, essa parte de SEO das procuras. És tu que produzes as tuas próprias músicas e pronto, também gostava de saber se as letras são verdadeiras ou são ficções. Minha música é minha vida, são verdadeiras. Eu procuro sempre pôr mesmo a minha essência nas minhas músicas. Ou seja, daquilo que eu vivo, daquilo que eu sinto, de como eu vejo o mundo à minha volta, de como eu vejo as pessoas. E eu procuro sempre pôr essa essência nas minhas músicas. De que forma é que Angola, de que já falaste, influenciou a tua criação artística? E já agora, a linha de Sintra? Lá em Angola é onde começou tudo. É onde começou a música. Aos 14 anos, 15, eu comecei a descobrir isso. Ou seja, comecei a gostar de música. Antes de ir para o rap, por exemplo, antes de cantar rap, eu cantava Kuduro, se conhece o Kuduro. Em 2014, 2015, por intermédio da Força Suprema, que pela forma deles de cantar, a veracidade deles de expressar a sua musicalidade, ou o que eles sentiam, como eles viam as coisas, como eles viviam. E principalmente a forma deles de trabalhar, de divulgarem os seus trabalhos. Isso me inspirava muito, eu gostava muito disso. Tanto que eu, com 14, 15, 16 anos, eu comecei a me dedicar mais é onde eu comecei a me dedicar mais a essas habilidades. Por exemplo, comecei primeiro como produtor, lá na zona e tal. Depois o tempo passou, consegui gravar minha primeira música do hip hop, o meu primeiro rap, que era com um amigo lá no bairro. E que, graças a Deus, nós sentimos que as pessoas ao ouvirem a música gostaram daquilo que a gente tinha ali.
E isso me incentivou mais, me incentivou a continuar, a não parar. E me esforçar cada vez mais para que isso desse mesmo certo. Porque eu via que eu tinha potencial para fazer mesmo acontecer a sério. Até certo ponto, por causa desse, como eu já disse, por causa de a gente, eu procuro, pelo menos antes de ter conhecido o grupo que eu me integrei, a Nobre Music lá em Angola, sozinho eu procurava pessoas que tipo também tivessem a mesma paixão que eu tinha pela música e que tivessem mesmo vontade de fazer acontecer a sério. Yeah. Encontrei algumas, mas como eu já disse, não se entregavam conforme eu queria. Então senti a necessidade de procurar pessoas que queriam fazer realmente acontecer. Foi na escola, tinha uma escola lá no bairro onde eu vivia, que eu encontrei os meus primeiros amigos, que eu consegui integrar o grupo Nobre Music. E onde eu consegui, por exemplo, tentar pôr em prática aquilo que eu via os outros músicos, como NJ, Prodígio, etc., a fazerem, acontecer nas suas músicas e tal. Então aí depois surgiu a viagem, eu vim para cá e graças a Deus eu vi que de lá para cá encontrei algumas pessoas sim que estavam dispostas a fazer acontecer, mas eu não sentia também a entrega conforme eu me entregava. Era mais que eu carregava mais o fardo de tudo do que outra coisa. Foi sempre tipo, eu conseguia estar com pessoas que queriam fazer acontecer, mas que praticamente a responsabilidade toda daquilo ficava sempre tipo para mim. Quais foram os artistas que mais te influenciaram? A Força Suprema toda em si. Sim. Foi mesmo porque foi sempre um grupo que sempre se destacou ao longo da construção da minha carreira mesmo, dos anos que eu já tenho na música. Foi sempre a ver os vídeos dela, a forma deles de apresentarem, claro, pontos positivos, mais pontos positivos do que negativos, sim, mas eles influenciaram mesmo muito isso, porque eu via a atitude mesmo neles e a vontade de fazer acontecer que com esforço, dedicação e consistência tu consegues fazer acontecer os teus sonhos já. E se pudesses recomendar outros artistas, quais é que seriam? Eu recomendaria que ouvissem a Força Suprema, Sim. que ouvissem muito o Plutónio também é um grande músico. Quais é que são os teus objetivos de carreira a médio e longo prazo? Ou seja, pretendes fazer concertos, pretendes apresentar em determinados lugares? Estou a pensar em fazer muitos concertos, mas no momento eu estou focado ainda em trazer mais trabalho, lançar mais músicas. Né? Estou aí a produzir um novo vídeo. Lancei uma música há pouco tempo, mas eu pus uma meta que eu tenho que lançar. Todos os finais do mês eu tenho que lançar uma música, tenho que lançar qualquer coisa. É aquela cena da consistência. Está sempre a mostrar algo novo. Produzir mais e também promover mais a arte. Também em si. Uma das coisas que eu gostei muito, que eu gosto muito aqui é essa parte da comunidade. De incentivarem ou atiçarem as pessoas a juntarem-se e fazer o que amam fazer, o que gostam de fazer. Que é uma coisa que eu quero também, que eu tenho trabalhado também para impulsionar muito. Os artistas emergentes, porque como eu sendo um artista emergente, eu gostaria muito que os artistas mesmo, que tivesse uma comunidade gigante de artistas que pudessem mesmo criar coisas giras, isso seria muito fixe. Temos muitas, mas devemos ter mais ainda. É uma coisa que eu também gostaria muito de levar para lá, para Angola, que quase que não tem mesmo. Não tem artistas? Ou... Tem artistas, mas não uma comunidade, ou comunidades como tal mesmo, para fazer associações, assim como tem aqui. Isso seria uma coisa muito gira lá também.
E achas que a linha de Sintra é muito vibrante nesse sentido? É, eu acho que é. É, muito. Diferente lá da realidade que eu já vivi lá, que é super. Eu gosto muito. Yeah. Vieste de Angola para a linha de Sintra e muito mudou. Quais é que foram as principais diferenças que reparaste? O que é que mudou? Muita coisa mudou. Por exemplo, lá a correria lá era atrás de estúdios para gravar. De produtoras ou de bons produtores para fazermos a música, e que também não era assim tão acessível, né? Naquela altura, 15, 14, 16 anos, ainda não trabalhava, e a família que eu gostaria muito que tivessem, que eu gostaria muito que vocês pessoas que mais acreditassem nisso, além de mim, claro que eu sempre acreditei, também não acreditavam, não, epá, canta e ponto, tá vendo? Não tinha aquela fé. Então lá a correria era só procura de estúdios ou de pessoas que estão envolvidas com isso, que pudessem também ajudar ou partilhar da mesma compaixão. Coisa que é diferente aqui consegui um trabalho, se bem que o tempo é diferente, lá era a minha minoridade, agora que eu estava mais adulto, mas aqui eu consegui, por exemplo, comprar minhas coisas do estúdio, mas mais facilmente. Por exemplo, consegui montar o meu home studio, comprar os meus materiais de filmagens mais facilmente do que lá. Trabalhas principalmente em casa ou em estúdios com outros artistas? Nunca gostei muito de estar sozinho numa coisa, sempre gostei de estar com os outros, de puxar, mano, como é que tu faz isso? Faço. Tipo, sempre gostei sempre fui uma pessoa que, se tu dizes que gostas de fazer alguma coisa e só ficas no gosto de fazer alguma coisa, eu quero te ver a fazer essa coisa que tu gostas de fazer, por exemplo. Então sempre fui aquele de, mano, vamos fazer, eu sou músico, mano, vem, vamos fazer música. Então, eu sempre tive essa cena de querer criar uma comunidade. E aonde é que nós podemos acompanhar o teu trabalho? A partir do YouTube, SoundCloud, Instagram, Facebook. Obrigada e muito obrigada por terem estado connosco.